Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar pra vocês o que fez eu mudar, né, de passar de 35 quilos a 60 quilos em 6 meses. Bom, eu vou mostrando as fotos, o antes e depois tudo certinho pra vocês, como que hoje em dia, como eu estou. Bem, desde de sempre, eu sempre fui muito magrinha. E as pessoas sempre diziam pra mim que era normal, que com o tempo eu ia engordar quando eu engravidasse e essa baboseira toda. Só que não, nunca aconteceu. Até meus 18 anos de idade, eu pesava exatamente 35 quilos. Isso mesmo, 35 quilos. E as pessoas ao meu redor estavam achando normal. E eu também, quando eu olhava no espelho e tudo, eu não tinha essa noção. Pra mim, eu estava bem, mas eu não estava bem. E só depois que eu consegui ganhar peso, né? Só depois que eu vi que eu não estava bem mesmo, que, né, deu um estralo na minha cabeça e eu vi que eu tava muito mal. Porque uma pessoa pesa 35 quilos, eu tava com o peso de uma criança, sabe? Às vezes nem uma criança tá pesando 35 quilos. E pra minha idade, eu tinha que estar pesando, né, 40, 50 quilos, né? Enfim. Só que eu tomei alguns remédios. Teve um tempo que eu tomei remédio, que era Bluquina, tinha aquele Apitivite, tinha uns outros aí que me aconselharam a tomar. E eu tomava, só que aquele Apitivite me dava muito sono. Isso me dava muito sono. E a Bluquina também não via diferença, não me dava fome alguma. E eu não sentia muita fome, então eu comia muito pouquinho mesmo. Era uma coisa assim muito complicada pra mim. Pra mim era muito complicado comer. Tem gente que ama comer. Pra mim, eu gostava de comer, mas eu comia muito pouquinho. Pra mim era o suficiente. Uma pizza, por exemplo, comia duas coisinhas de pizza, pra mim era o suficiente, sabe? Não entrava mais. Então era muito pouco. E fora que eu comia comida do dia a dia muito pouco. Às vezes nem tomava café da manhã porque eu não sentia fome. Então, pra mim, um problema começava pela fome. E aí eu comecei a notar, a perceber, quando eu estava indo nos lugares e eu não conseguia achar roupa pra mim. O tamanho P não servia, né? E eu já tava 18 anos, uma mulher, né? E eu tinha que ir na ala infantil pra achar uma roupa. E às vezes nem as infantis estavam me servindo. Então era uma coisa bem preocupante. Era muito magra mesmo. Então, tipo assim, eu vestia 34, sabe? 34. E minhas blusas eram PP mesmo, porque o P não estava servindo de maneira alguma. E isso estava me incomodando muito. Então eu tava dessa maneira, sabe? Acabada, destruída. E as pessoas ao meu redor, elas diziam que era normal. Normal. Tipo assim, normal. E eu também, ao meu ver, também. E aí eu, tipo assim, como que minha mãe, minhas amigas, os pessoal que tava ali, não perceberam? Eu sei que não é por maldade, ok? Não é por maldade, porque sempre as pessoas falavam que eu era magrinha, que eu parecia Barbie, que eu era bem fininha, que o vento ia me levar, essas coisas todas. Só que as pessoas achavam que isso era normal. E uma coisa que eu quero dizer pra todas as pessoas, que você é muito magrinha, se você pisar na balança e você tá pesando 35 quilos, por favor, isso não é normal, não vamos normalizar. Assim como a obesidade não é algo normal, entendeu? Não vamos normalizar esse tipo de coisa. Então, pra mim, tava me fazendo mal, porque eu não conseguia vestir as roupas que eu queria, porque eu não achava. E em muitos lugares que eu estava indo, as pessoas não deixavam eu entrar no estabelecimento. Por exemplo, queria ir no barzinho. Eu já tinha 18 anos, tinha que ficar mostrando a minha identidade. Uma garota de 14, 15 anos entrava e não precisava de identidade. Por quê? Porque o meu corpo parecia de uma criança e eu não era criança. E a outra pessoa ali já tinha um corpo desenvolvido e tudo. Então, o que eu fiz pra mudar? Bom, isso é muito louco, né? Mas eu passei por algumas situações que, além que já tava muito magra, eu emagreci ainda mais, eu acho, no meu ponto de vista, que eu cheguei a 34 quilos, né? Eu tava com 35, 36, e eu fui pra 34 quilos, que eu passei por algumas situações. E eu encontrei uma pessoa muito maravilhosa na minha vida, sabe? Tipo assim, eu acho que foi Deus que colocou essa pessoa ali no meu caminho pra abrir a minha mente, pra me ajudar. Nossa, é tão emocionante falar isso, porque... Ai, posso chorar. Porque é muito difícil, sabe? É muito difícil você sendo julgado pelos olhos das pessoas e ninguém te ajuda. Elas só sabem julgar você, te apelidar e aquelas coisas machucam a gente. Machuca muito. Eu já tive um problema também que eu irei contar em outro vídeo, que é sobre o meu cabelo. Tem um vídeo falando do processo do meu cabelo e tudo. E tem uma história falando sobre isso. Porque é muito chocante como a sociedade que a gente vive é, sabe? Porque, tipo assim, eu nunca critico ninguém, eu nunca,
Se eu não gosto de uma coisa, eu não vou criticar, sabe? Tem certas coisas que você não precisa falar se não for pra ajudar. Então, essa pessoa na minha vida, ela foi um anjo. Ela foi um anjo e ela me mostrou de uma maneira que eu realmente estava desnutrida. Essa é a palavra, eu estava desnutrida. Parecia que eu estava desnutrida, entendeu? Porque eu era muito magra, entendeu? 1,65 m, um palito mesmo, um palito. Eu tava um palito mesmo, um palito de dente. E que hoje eu me vendo, eu nunca mais quero ser aquela pessoa de antes, aquela Bruna de antes. E eu venho falar aqui pra vocês que tudo é possível. Então eu fui na nutricionista. Eu fui numa nutricionista e aí ela me passou 2 remédios. Eu vou colocar aqui pra vocês, porque um é o Coba Vital, o outro é o Vita alguma coisa, mas eu vou colocar aqui pra vocês verem o que é. E aí todo dia de manhã eu tomava esse remédio, os dois juntos. Comia, né, que não pode ser com o estômago vazio. Comia, tomava café da manhã, depois tomava ele. Todo dia eu fazia isso. E comecei a ir pra academia também. E nisso, esse Coba Vital com essa outra vitamina, ela começou sim a me dar vontade de comer. Porque o meu problema é que eu não tinha fome alguma. E eu tomei alguns outros remédios, mas não tava sentindo efeito em mim. E em 3 meses teve uma situação muito louca, porque o meu corpo já tinha mudado. Eu pesava 35 quilos, eu comecei a pesar 45 quilos em questão de 3 meses. E todo mundo já estava notando a diferença. As pessoas ao meu redor falavam que eu estava mais bonita, que eu estava com corpaço, entendeu? É uma coisa louca. E isso estava me deixando mais feliz, me sentia mais feliz. Eu comecei a ir nas lojas e comprar as roupas que eu queria, sabe? Ali eu tava me sentindo muito bem. O P que não me servia tava servindo, sabe? O 36 de uma calça, que antes eu não achava uma calça, entendeu? Era uma luta pra achar uma calça, tava me servindo. Isso deixa a gente muito feliz, sabe? Porque isso faz parte do nosso autoestima. Não é só o corpo, mas às vezes é o corpo da gente que às vezes tá ruim. O meu tava ruim nesse aspecto. O cabelo, sabe? Então são muitas coisas às vezes que incomodam a gente. Então isso tava me incomodando demais. E eu mudei assim, graças a essa pessoa, que eu agradeço demais de ter aparecido na minha vida. Até hoje é um grande amigo. Sempre me dá conselho, sempre me ajuda em tudo. E eu agradeço muito, 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 muito. E foi assim. Eu comecei a fazer academia, comecei a me alimentar bem e tudo. Então, de manhã eu tomava um café da manhã, aí eu almoçava direitinho, comia um lanchinho da tarde, jantava e ia fazendo esse processo. É um processo difícil e tal, porque no começo você tem que se adaptar e tudo, mas o remédio ele ajudava muito, porque eu sentia muita fome, muita vontade de comer. Só que eu tomei ele por volta de 3 meses. Por quê? O aconselhável é você tomar por volta de 3 meses ou até o momento que você já tá realmente sentindo fome e já tá vendo a diferença. Por quê? Porque futuramente ele vai te engordar além do que você quer, entendeu? Além do que você quer. Então eu comecei a engordar, né? E eu tava muito feliz. Então, depois de 3 meses, eu parei. Eu parei de tomar esse remédio, continuei só fazendo academia e tendo a minha alimentação. Depois de um tempo, eu parei de fazer academia por diversos outros motivos, mas eu pretendo voltar. E hoje em dia eu tô pesando 60 quilos. Tipo, uns dias atrás eu tava pesando 65, eu falei, não, tem que emagrecer, entendeu? Porque 60 é o ideal pra mim. Quando eu cheguei a 50 quilos, eu tava radiante, eu tava muito feliz. Mas quando eu bati 60 quilos, agora eu tô muito, muito, muito mais feliz, sabe? O meu corpo tá de uma maneira que eu gosto, sabe? Eu gosto de me vestir, de me arrumar mais, porque eu sou uma pessoa vaidosa. Eu sempre fui vaidosa com a minha aparência. E pra mim isso foi muito, 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 muito importante, muito gratificante. Eu quero falar pra você aí, seja homem ou seja mulher, que tem essa situação também com o corpo, porque é muito magro, sabe? Que você se cuide, que você vá atrás de um nutricionista, ou que você use esse remédio que eu falei, porque é um remédio que deu sim uma diferença pra mim. Se esse remédio não te der uma diferença, vá no nutricionista pra ele te indicar um remédio melhor, mas esse Coba Vital realmente ele funciona. E tome durante 3 meses, ou até quando você vê o resultado. Porque depois de um tempo, se você ficar tomando, você vai, né? Pode ficar uma pessoa muito além, tipo, seu peso pode extravasar. Então, depois é só manter, depois você vai ter a alimentação. Eu nunca mais tomei esse remédio, sabe? Cheguei, e nesses 6 meses eu cheguei a 55 quilos. Depois eu fiquei em 65. E hoje em dia eu tô com 60 quilos. Então, eu quero mesmo passar essa mensagem e falar que tudo é possível quando a gente quer. E às vezes a gente se olha no espelho, porque eu me olhava no espelho e eu me achava linda, perfeita, maravilhosa, entendeu? E hoje em dia eu vejo que a maneira como as pessoas me olhavam, sabe? E realmente é muito triste. Eu estava muito magra mesmo, parecendo um palitinho mesmo. Assim, o vento realmente me levava. E hoje eu tô com um corpo normal, saudável, de uma pessoa que tem, que tem 21 anos de verdade, sabe? Então isso pra mim é muito,
muito, muito, muito, muito gratificante. E eu agradeço demais, 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 demais. E todo dia que eu me olho muito no espelho e eu falo, a mulher que eu me tornei, tipo, olha só como eu era antes. Eu sempre olho pra lembrar, sabe? Eu sempre olho assim pro passado pra me lembrar e pra mim não me tornar, entendeu? Aquela pessoa de antes. Sempre buscar melhorar, 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 melhorar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, curte, comenta, me segue e me deixa aí nos comentários, tá bom? A sua experiência. Um beijo e até a próxima.